Fala galera do sexto ano, professor Douglas com mais uma aula de história para vocês. Hoje o prof vai ter um pouquinho de dificuldade para falar, até porque o prof está com muita dor de garganta. A garganta do prof está bem infeccionada. Mas, na medida do possível, eu vou tentar fazer o meu melhor para vocês aí, tá bom? Na nossa aula passada, que foi a nossa aula online, nós entramos no assunto África. Falamos da diversidade da África, falamos ali, né, que são várias culturas, várias tradições que formam a história daquele grande continente, que é um continente muito interessante de se conhecer. Na página 171, tem a atividade 2 ali, que o prof vai corrigir com vocês, que era a nossa tarefinha da aula que o prof passou. Só prestem atenção, tá? Só desculpa um pouquinho essa dificuldade, gente. Explique a afirmativa a seguir. Nós falamos de dois povos ali, tá? Um que vivia no deserto e um outro povo ali. Então prestem bem atenção. A tarefa é sobre os berberes que viviam no deserto. Graças aos berberes e às suas técnicas de sobrevivência e deslocamento no deserto, foi possível estabelecer relações comerciais e culturais entre o norte da África e a região abaixo do deserto do Saara. Vamos lembrar, pessoal, que a África era dividida em duas partes. Lógico que o professor não vai fazer um mapa da África assim bem certinho, tá? Mas só para vocês terem uma noção, a África era dividida mais ou menos assim, ó. Só para vocês entenderem. Aqui em cima, África do Norte, aqui o deserto do Saara, e aqui embaixo a África subsaariana. África subsaariana, tá? O deserto do Saara, só para vocês terem uma noção de extensão, isso eu já falei para vocês, ele é maior que o território brasileiro todo, só de deserto. Então presta atenção, vou ler de novo só para vocês entenderem. Explique a afirmativa, explique esse pedacinho aí. Graças aos berberes e às suas técnicas de sobrevivência e deslocamento no deserto, foi possível estabelecer relações comerciais e culturais entre o norte da África e o sul e a região abaixo do deserto do Saara, norte e essa região. Por que foi possível isso através dos berberes? Porque eles eram comerciantes do deserto. Eles ficavam atravessando, eles pegavam a mercadoria do norte e levavam para o sul. Pegava a mercadoria do sul, levava para o norte. Então, eles tinham o domínio, tá, de fazer essas caravanas no deserto. Lembra que nós falamos? Eles utilizavam camelos, eles conheciam o deserto, até porque não é fácil, gente, fazer essas viagens pelo deserto ali. Então, eles eram peritos nisso. Foi graças a eles que teve essa possibilidade dessa troca cultural e comercial, porque eram eles que eram os comerciantes do deserto. Pode colocar isso daí no texto de vocês, na resposta de vocês aí, que está certíssimo. A África também teve ali antigos reinos, tá? E reinos bem estabelecidos, reinos grandiosos, pessoal. Se vocês quiserem ir para lá, página 172, quem quiser me acompanhar na apostila aí, antigos reinos e impérios no continente africano. Em outros tempos, importantes reinos e impérios existiam em diferentes regiões do continente africano. Observe o mapa a seguir para localizar-se no espaço geográfico e no tempo cronológico. Ali eu não vou ler todos, mas ali a gente vai ver, tá? O Egito, que foi um grande reino e um dos mais importantes da África, fica bem na divisa ali quase com a Ásia, né? A gente vai ver o reino Mali, já fica ao extremo aqui, né? A gente vai ver o reino de Gana, a gente vai ver o reino de Monroe, a gente vai ver o reino de Axum, a gente vai ver o reino de Congo, tá? E alguns outros reinos ali. Mas a apostila traz para vocês aqui dois reinos, para vocês terem uma noção de como que era a organização social, de como que eles viviam, como que eles se estabeleceram ali naquela região, tá bom? Aqui a gente vai ver o reino de Gana, que é o Soninké, que é conhecido como o povo do ouro. E para quem quiser me acompanhar, agora na página 173. Tá?
Gente, estou com muita dificuldade mesmo em falar. Eu não sei se vocês estão vendo, a voz está saindo até o professor, canta hoje, canta! Hoje, sem chances de nem falar, não estou conseguindo, gente. Mas ó, presta atenção. O Reino de Gana. Um dos primeiros impérios africanos que se formaram ao sul do Saara foi Gana, na sua região que hoje corresponde à parte do Mali, da Mauritânia e de Senegal. Inicialmente existiam ali aldeias da etnia Soninké, que praticavam a agricultura e a pecuária. A partir do século VI, para se organizar contra os ataques de grupos vizinhos, que lhes roubavam animais e colheita, essas aldeias se uniram e deram origem a um reino, à medida que conquistaram territórios vizinhos, tornando-se um império. Então, a princípio, essas aldeias, essas vilas, foi mais uma questão de proteção. Vocês viram ali, eles se uniram, né? Esses povos, muitas das vezes de etnias diferentes até, acabam se unindo, mas essa união o que fez? Fortaleceu esse povo. Então eles começam a conquistar alguns povos vizinhos e ali eles dão origem ao primeiro império que surgiu, que foi o Império de Gana. No Império de Gana havia abundante extração de ouro. Por essa razão, o local ficou conhecido pelos viajantes como a Terra do Ouro. Foi esse primeiro, ó, eu separei os tópicos aqui, tá? A correção nós fizemos, estamos falando do Reino de Gana agora. Lá era um lugar riquíssimo em ouro, por isso ficaram conhecidos como o povo do ouro. Gente, olha que interessante, a África, até a África subsaariana, que hoje vários países são muito pobres, de extrema pobreza, já foi riquíssima em minérios, já foi riquíssima em diamante. Por exemplo, Serra Leoa, que é um país pobre hoje, que é um país, né, na taxa do IDH está bem abaixo de outros países do mundo. Ele já foi um dos maiores, um dos maiores produtores ali de diamantes, por exemplo. Tem até filme que retrata isso. Então a África já foi riquíssima em minérios. Além da produção agrícola, da pecuária e da extração do ouro, outra importante atividade era o comércio. Quando os berberes vindo do norte tentavam a travessia do Saara, paravam em Gana. Por isso surgiram ali muitos entrepostos comerciais onde os berberes faziam suas trocas. Então, além da pecuária, além da agricultura e além da extração do ouro, também era muito importante para esse povo o comércio, porque era uma rota comercial dos berberes, que eram grandes comerciantes que faziam essa ligação, essa ponte entre o sul e o norte que nós já vimos. O governante de Gana era chamado de Gana, ou Kayagama, ou Kayamaga, desculpa. A sociedade era estratificada, composta de nobres, descendentes dos líderes da tribo Soninké, indivíduos livres, os Soninkés que tinham seus próprios campos, e os servos, os que não tinham posses e cultivavam as terras, e os escravizados. Então, como que era dividida a sociedade, professor? Se nós fôssemos fazer uma pirâmide social, no topo da pirâmide os nobres, um pouco mais abaixo indivíduos livres, um pouco mais abaixo os servos, e vinham na base da pirâmide os escravos. Tá? Já pode partir lá para a página 174, o Reino do Congo. Tá? O Reino do Congo, prestem bem atenção. O professor não está lendo tudo, o professor está explicando mais ou menos como que funcionava cada um desses reinos, só para vocês terem uma ideia de como que era a sociedade, que já tinham sociedades bem avançadas, já tinham um rei, já tinham uma classes sociais, enfim, já tinham cidades, e era mais ou menos assim. Congo, um grande reino banto. O reino do Congo foi fundado por grupos bantos, ao sul do rio Congo. Ali criaram aldeias que, quando agrupadas, deram origem a tribos. Por volta do século XVI, essas tribos se uniram sob uma única liderança política e religiosa chamada Manicongo, tá? Formando assim o reino Congo. Ele vai falar dos bantos, que era um povo, né, muito importante ali, uma etnia, e depois lá embaixo
O que unia essas tribos era o compromisso de fidelidade ao rei. Os membros do reino consideravam que ele tinha atributos para governar com justiça, imparcialidade e possuía poderes sagrados, assim como era no Egito, né, gente? Dele dependiam a saúde, a fertilidade e a abundância do reino. O Manicongo, que era esse rei, tinha grande autoridade, mas não poder supremo. Existia um conselho formado por lideranças das províncias que compunham o reino e participavam da administração em assuntos relativos à guerra, ao comércio, entre outros. Entre as atribuições desses governadores estavam também a coleta de tributos e o seu repasse ao rei. Os moradores do reino pagavam tributos como forma de receber a proteção divina do Manicongo, que era essa liderança, esse rei. Só falar um pouquinho da organização social, dessa pirâmide social, ali no Reino de Congo, assim como nós vimos a do Reino de Gana, que era mais ou menos assim. Manicongo e sua corte, formada por parentes, estavam no topo da pirâmide. Mais abaixo, um pouco, guarda permanente. Um pouco mais abaixo, os nobres dos chefes de aldeia. Um pouquinho mais abaixo, os comerciantes e artesãos, os moradores da cidade. Mais abaixo, os agricultores. E a base da pirâmide, como sempre, são os escravos. Os escravos. Coitados escravos, né, gente? E aí lá na página 176, eu aqui, 176 e 177, vai a tarefinha para vocês de casa aí, tá? 176 e 177. Página 176, atividade 3A e B. Atividade 3A e B. E na página 177, o teste 1, 2 e 3, que é só de assinalar. Então não é muita tarefa, tá, gente? Dá a impressão que é, mas não é muita tarefa, não. Então na página 177, teste 1, 2 e 3. Certo, pessoal? A nossa aulinha de hoje fica por aqui. Desculpa mais uma vez as dificuldades do prof em falar. E aquele beijo no coração. Não percam a aula de sexta-feira, que é a nossa aula online, porque lá teremos uma revisão para a nossa prova parcial. Tá bom, pessoal? Aquele beijo no coração. Fiquem com Deus e fui!